Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga. Quero lembrar que hoje, 19 horas, no Clube Nacional, aliás, toda segunda e toda sexta-feira, 19 horas, no Clube Nacional, nós temos a nossa Eucaristia de Cura e Libertação da Associação Jesus Leão de Judá. Conheça a associação, entre no nosso site www.webtvleondejudá.com.br, tá bom? Lá você terá todas as informações, como fazer parte da família Leão de Judá. Nós somos filhos do leão, Jesus é o leão de Judá, nós somos filhos do leão, então filho de leão, leãozinho é, então vigoroso, forte, tá bom? Então hoje teremos a nossa Eucaristia de Cura e Libertação da Associação Jesus Leão de Judá. Irmãos, nós ouvimos muito falar sobre a novela Os 10 Mandamentos, e todos nós conhecemos a história de Moisés, a libertação do povo hebreu, o faraó Ramsés II, na época da libertação. O faraó que estava reinando no Egito era o faraó Ramsés II. E esses dias alguém me fez uma pergunta muito interessante. As pessoas estão assistindo muita novela, conhecendo a história, e é muito bom isso, conhecer a história bíblica. Bendita seja essa iniciativa dessa história bíblica, essa novela bíblica, para ensinar a história bíblica para o povo de Deus, o povo do Senhor, e também o povo que não é do Senhor, conhecer a riqueza da palavra. Mas uma pessoa me fez uma pergunta muito interessante. A pessoa me perguntou: padre, o faraó, ele morreu afogado? É interessante essa pergunta. Será que o faraó morreu afogado? Porque no capítulo 14, a história da passagem do mar está no capítulo 14 do Êxodo. Vocês sabem que Deus mandou as 9 pragas sobre a terra do Egito e o faraó não libertou o povo. A água foi transformada em sangue, os sapos, as rãs, os gafanhotos, a chuva de granizo, a escuridão total, as úlceras, as feridas, enfim, as 9 pragas. A 10ª praga, ela está descrita no capítulo 12 do Êxodo, que é a morte dos primogênitos. Toda família de hebreus deveria sacrificar um cordeiro, comer a carne e marcar as portas para que o anjo, quando passasse naquela noite, não entrasse na casa dos hebreus, e assim aconteceu. E os filhos dos hebreus foram poupados. Faraó liberta o povo. Diz a palavra de Deus que o faraó se arrependeu de libertar o povo de Israel e foi com seu exército para matar o povo de Israel. E diz o capítulo 14 que o povo de Deus, o povo de Israel, estava diante do Mar Vermelho. E lembrando que Mar Vermelho não porque a água é vermelha, a água não é vermelha. A planta, aquelas algas, ele tem uma coloração avermelhada. Então, por isso que é chamado de Mar Vermelho. Então, eles estavam, os hebreus, diante das águas e logo atrás o faraó com o seu exército. Moisés orou a Deus, Deus mandou Moisés tocar nas águas, Moisés tocou, durante toda a noite o Senhor soprou, abriu o mar, o povo passou a pé enxuto. Quando estava do outro lado, Deus mandou novamente: Moisés, toca com o teu cajado as águas, para que as águas voltem ao curso normal. Mas o faraó, o seu exército do faraó, estava no meio do mar. Aí vem o grande questionamento. Será que o faraó estava à frente do exército? Será que o faraó morreu realmente? O que a Bíblia diz? A Bíblia não menciona o faraó. O que a Bíblia diz? Moisés estendeu, isso está em Êxodo 14, 27. Moisés estendeu a mão sobre o mar e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios que fugiam foram de encontro a ele, de encontro às águas, porque os egípcios, o povo de Israel, o povo hebreu, já estava do outro lado do mar. Mas o exército egípcio estava no meio do mar. Então, quando Moisés tocou novamente nas águas e elas voltaram ao curso normal, diz a palavra de Deus que os egípcios foram ao encontro das águas e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó que havia descido no mar ao encalço dos israelitas. Não ficou um sequer. Mas os israelitas tinham andado a pé enxuto no leito do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e outra muralha à esquerda.
E diz: foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. A Bíblia diz: as águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó que havia descido do mar ao encalço dos israelitas, não ficou um sequer. O que nós sabemos é que do exército do faraó não ficou um sequer. Mas o faraó ele não é mencionado. Então, na verdade, nós não sabemos se o faraó ele morreu ou não quando as águas voltaram. Sabemos que todo o exército dele morreu. Todo o exército dele morreu. Não ficou um sequer, como diz o versículo 28. Agora, com relação ao faraó, realmente a Bíblia não menciona se ele morreu ou não. Apenas menciona o seu exército, que não ficou um sequer. Mas o faraó Ramsés II não foi mencionado. Talvez ele ficou na praia e deu a ordem para que o exército adentrasse o mar. Pode ser isso? Enfim. Mas é uma pergunta muito interessante. E eu gosto de perguntas assim, para que possamos conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Breve intervalo e voltaremos com a palavra do Evangelho. Muito bem, amado, amada, vamos para o Evangelho do dia. Lembrando, mais uma vez, nós da Associação Jesus Leão de Judá, a associação recebe este nome Leão de Judá, primeiro foi através de oração. Quando nós sentimos no coração o desejo de criar uma associação para evangelizar, para anunciar o Evangelho, eu entrei em oração e pedi ao Senhor um nome. Eram vários nomes que passavam na minha cabeça, mas eu falei: Senhor, Tu és o dono desta obra, então que o Senhor escolha o nome. E o nome que Deus me inspirou, Jesus. Leão de Judá, Senhor, Salvador. Leão, porque ele é rei. Judá, porque é a tribo da realeza. O leão, ele é vigoroso, ele não se intimida, ele vai sempre à frente, ele enfrenta os inimigos. Assim deve ser a associação. Não se intimidar com os problemas, com as tribulações, com as perseguições, com os inimigos. Então, hoje, nós teremos às 7 horas da noite, 19 horas, no Clube Nacional, em Jundiaí, na Vila Ares, em Jundiaí, a nossa Eucaristia de cura e libertação. Venha participar, venha receber bênção, venha adorar ao grande leão de Judá, que é Jesus, o Senhor, tá bom? Então, toda segunda e toda sexta, a grande Eucaristia, a grande missa, Eucaristia de cura e libertação da Associação Jesus Leão de Judá. O Evangelho de hoje, São Lucas, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 6. São Lucas, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 6. Jesus entrou num sábado em casa de um fariseu notável para uma refeição. Eles o observavam. Havia ali um homem hidrópico. Jesus dirigiu-se aos doutores da lei e aos fariseus. É permitido ou não fazer curas no dia de sábado? Eles nada disseram. Então Jesus, tomando o homem pela mão, curou e despediu-o. Depois, dirigindo-se a eles, disse: Qual de vós, que se lhe cair o jumento ou o boi num poço, não tira imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada lhe podiam replicar. Palavra da salvação. Irmãos, novamente, os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, sempre querendo pegar Jesus em contradição, para o acusá-lo, para condená-lo. Jesus entrou na casa de um fariseu notável para uma refeição. Ele estava sendo observado. Havia ali um homem doente. Jesus, vendo o que se passava no interior deles, porque eles já estavam observando Jesus, a Bíblia diz, eles o observavam para ver qual seria a reação de Jesus. Havia ali um homem doente, era sábado, lembrando que era sábado, e sábado era dia proibido de até mesmo fazer cura. Fazer cura. Diz a palavra de Deus que Jesus viu aquele homem, mas Jesus dirigiu-se aos doutores da lei e aos fariseus. E ele disse: é permitido ou não fazer curas no dia de sábado? Se eles falassem: não, não é permitido. Ora, mas como deixaria um filho de Deus sofrendo? E Jesus, lembram
daquela história, capítulo 13, do Evangelho de São Lucas, quando uma mulher de 18 anos estava com uma doença que a deixava encurvada por obra de Satanás, e Jesus disse: vocês não levam os animais para tomar água na manjedoura no dia de sábado? Ora, se vocês cuidam do bem do animal, como podem deixar de fazer o bem para um filho de Deus, uma criatura de Deus, em dia de sábado? Então Jesus, ele perguntou realmente para que eles ficassem confusos. É permitido ou não fazer curas num dia de sábado? Eles ficaram calados. Então Jesus, tomando aquele homem pela mão, curou e despediu. Depois, dirigindo-se a eles, disse: qual de vós, que se lhe cair o jumento ou o boi num poço, não tira imediatamente, mesmo em dia de sábado? Ou seja, eles não tinham resposta, irmãos. Eles não tinham como, de maneira alguma, ir contra Jesus. Eles não tinham como contradizer Jesus. Não tinha como. Porque Jesus, ele usou artifícios ali, ele usou argumentos muito fortes. Porque se eles falassem não é permitido curar, Jesus falaria assim: como? Vocês são mestres da lei, do judaísmo. Vocês fazem bem a um animal em dia de sábado, a um boi, a um jumento, e não fazem o bem a um ser humano? Como? Então eles não puderam fazer nada, ficaram quietos. Porque Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu desejo verdadeiramente que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua fidelidade, pelo seu carinho, pela sua companhia durante toda essa semana. Semana que vem estaremos juntos, em nome de Jesus, o leão da tribo de Judá. Deus abençoe. Para mim é uma grande satisfação, uma grande alegria poder anunciar o Evangelho, poder partilhar o Evangelho, poder estudar um pouco o Evangelho com você, conhecer a palavra de Deus com você, meu amado e minha amada no Senhor. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade, pela sua oração. Orem por mim, eu estarei sempre orando por você. Ore por mim e eu orarei por você. Façamos uma aliança de oração. Ore por mim ao Senhor Jesus, que eu estarei orando por você, ao Senhor Jesus também. Um abençoado final de semana, lembrando, Associação Jesus Leão de Judá, toda segunda, toda sexta-feira, 7 horas da noite, no Clube Nacional. Até próximo domingo, próxima semana, se Deus quiser.